Olá pessoal, estamos aqui com a segunda videoaula aqui sobre os polígonos, né? Na videoaula passada nós vimos o que é um polígono e o que são as arestas. As arestas são os lados do polígono. Então eu vou começar desenhando alguns polígonos aqui para vocês, ó. Na videoaula passada nós vimos o triângulo, né? Aqui possui um, dois, três lados, ó, três arestas, né? Isso que eu chamo de aresta. Ó, eu posso desenhar aqui, já vou falar sobre o quadrado, né? Que tem ó, um, dois, três, quatro. Uma figura quadrangular aqui que tem quatro lados, né? São quatro arestas. Posso desenhar um outro polígono aqui, ó. Vou desenhar um retângulo assim. Retângulo. Ó, tem um, dois, três, quatro, né? Tem quatro lados. Então, nas próximas videoaulas aqui, eu vou ensinar vocês como é que vocês vão dar nome a esses polígonos. E um principal elemento que vocês precisam conhecer para vocês nomearem os polígonos são, primeiro, quantidade de lados, quantidade de arestas e quantidade de ângulos. Logo, nós temos que entender o que são ângulos. Então, nessa videoaula de hoje, eu vou falar para vocês sobre os vértices, porque eu vou utilizar os vértices para ensinar vocês o que são ângulos depois. O que são vértices, então? Eu preciso ensinar vocês o que são ângulos, você já sabe o que são arestas, para depois vocês utilizarem a definição de aresta e definição de ângulo para poder conseguir diferenciar o nome dos polígonos em relação a isso, em relação a esses dois elementos. Eu vou desenhar novamente um triângulo aqui, por ser o polígono que tem menos lados, né, que é um triângulo. Vamos desenhar aqui, ó, um, dois, três. É importante que vocês sempre deem nome aos pontos do seu triângulo. Como assim? Esses aqui são pontinhos, né? Que são o encontro aqui das suas arestas. Então é importante que eles tenham nome. Eu vou chamar isso aqui de ponto A, ponto A. Vou chamar isso aqui de ponto B. E esse eu vou chamar de ponto C. Então é importante que os seus polígonos, né, que vocês nomeiem esses pontos, porque aí você tem o nome das suas arestas, né? Você tem o nome desse lado aqui. Que nome? É um segmento de reta AC. Então, vou chamar o segmento de reta AC. Você pode nomear, né, o seu segmento de reta AC como sendo esta aresta aqui. Então por isso é importante que esses pontinhos aqui vocês deem nome a eles, né? Não desenhe apenas o seu polígono sem nome, sem uma certa organização. É importante ter essa organização, por isso nomear. Então eu desenhei aqui um polígono, para que vocês vejam. Desenhei um polígono de três lados, logo um triângulo. É um polígono que tem menos lados. Isso aqui é uma aresta, isso aqui é uma aresta, isso aqui é uma aresta. Agora eu vou falar para vocês o que são vértices. Eu quero que vocês vejam que as arestas elas se encontram. Elas não se encontram? Se eu pegar essa aresta aqui, ela vem até aqui e essa vem até aqui. E elas se encontram nesse ponto. Essa aresta ela vai até aqui, ó. Essa que está deitada ela vem até aqui. E essa que tem aqui, que está aqui em cima, ela vem até aqui. Então essa aresta se encontra nesse ponto. E o mesmo ocorre com essa aresta aqui e essa aresta aqui se encontra nesse ponto B. Então as arestas se encontram em um ponto. É importante vocês verem isso. E este ponto recebe o nome de vértice. Tá? Então, o vértice é o nome que eu dou para o encontro das arestas. Elas se encontram e se interligam em um ponto. E este ponto recebe o nome de vértice. Quantos vértices que tem este polígono? Vamos contar? 1, 2, 3 vértices. Se eu desenhar aqui um outro polígono, um quadrado. 1, 2, 3, 4. Então, a quantidade de vértices é igual à quantidade de arestas, né? Se eu desenhar um outro polígono, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. É algo interessante. A quantidade de arestas, né? Eu estou dizendo arestas já, quantidade de lados. A quantidade de arestas é equivalente à quantidade de vértices. Ó, que coisa interessante, né? É muito importante vocês conseguirem verificar isso. Sempre. Se vocês desenharem uma figura poligonal que tenha seis arestas, e consequentemente ela vai ter também seis vértices. Então o que é vértice? Vértices são esses pontinhos aqui. Ó, um vértice aqui, outro aqui, outro aqui. Então os vértices eles são o encontro das arestas, onde as arestas se encontram em um ponto. E este ponto recebe o nome de vértice. Na videoaula passada nós vimos o que era um polígono, são figuras fechadas. Ó, importante, isso aqui é um polígono? É porque é todo fechado, não é aberto. Possui lados e possui ângulos, é importante também. A própria definição, poli significa vários e gono significa ângulos. Logo, vários ângulos, vários lados, porque para existir ângulo é importante que exista
lados. É importante que existam segmentos de retas se encontrando para que exista então um ângulo. Então na próxima videoaula eu vou ensinar para vocês o que são ângulos, né? Eu vou ensinar para vocês a nomenclatura desses ângulos aqui, ó. E são ângulos e são equivalentes à quantidade de lados, logo equivalentes à quantidade de vértices, porque os ângulos vão estar sobre o vértice. Então na próxima videoaula eu vou falar sobre os ângulos. Nessa videoaula vocês não podem esquecer, o que é vértice? São os pontos que é formados aí pelo interligamento aí das arestas que nós vimos na videoaula passada. Então veja a videoaula passada para vocês entenderem o que é aresta. Nós já vimos o que é polígono, o que são arestas, que são os lados, e hoje nós vimos agora aqui o que são os vértices, que são os pontinhos, tá? Os vértices são os pontos, então você pode chamar os vértices por próprio nome. Tem o vértice A, vértice B e o vértice C, né? A, B, C. E as arestas são segmentos de reta. AB é um segmento de reta aí, que é uma aresta, e assim com as demais você também faz. E os ângulos também vão ter uma nomenclatura que eu vou falar na próxima videoaula. Pessoal, fique com Deus e até a próxima. Fui!